Bom dia, alunos. Vamos aqui, começando o conteúdo do terceiro bimestre. A gente vai ter uma rápida introdução a grandezas. Por quê? Isso que vai ser importante para a gente poder resolver os conteúdos do terceiro bimestre. Esse vídeo vai ser apenas uma introdução para você se situar na matéria e saber como se localizar, saber o que você tem que procurar e como entender e compreender o que o conteúdo vai pedir. A prática mesmo será feita com exercícios. Eu vou começar aqui com essa parte, lendo essa parte aqui, grandezas e relações entre elas, que ele diz o quê? Esse motorista aqui ele percorre 160 km em 2 horas com seu caminhão, conservando essa velocidade, ou seja, ele vai manter essa velocidade, ela vai ser constante. Vamos descobrir quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas. Então, o que acontece? Se ele levou 2 horas para andar 160 km, a conclusão óbvia é que 160 dividido por 2 é igual a 80. Então ele anda a 80 km por hora. Tanto que a gente vai ver nessa tabelinha aqui, ó, que em 1 hora ele fez 80 km. Em 2, que é do nosso enunciado aqui, ele fez 160. Em 3, 240. 4, 320. E 5, ele andou 400 km. Tá? Claro que na matemática a gente não conta que vai furar um pneu ou que ele vai parar para abastecer. Você apenas lê o que o enunciado está falando e desconsidera todos esses fatores extras. Tá? É uma viagem simulada isso aqui. Então, 5 vezes 80, 400 km por hora. Existiria um outro método aí que a gente vai ver na regra de 3, né? Mas isso é caso para outra história aí. Na regra de 3 a gente talvez volte aqui nessa tabela. Então aqui a gente tem o seguinte, o tempo e a distância são exemplos de grandezas. Por quê? Porque se ele mantém a velocidade constante, ele não acelera mais nem menos, quanto mais tempo ele demorar, mais ele anda. E sempre na proporção de 80 km por hora. Por exemplo, se eu perguntasse para você quantos quilômetros esse cara andou em 7 horas, você ia pegar 7 horas vezes 80 km por hora, que é o que ele anda, entendeu? E assim você chegar na conclusão que ele ia andar 560 km, certo? Então é bem fácil, bem simples, tá? Vamos para a próxima. Vamos para a situação 2, né? O senhor Francisco é artesão e ele constrói pequenos barquinhos de madeiras. Como já tem certa prática, ele consegue montar 2 barquinhos a cada hora. Se o senhor Francisco trabalhar 2 horas, construirá 4 barquinhos, 3, 6 e assim sucessivamente. Então aqui é uma situação de trabalho, onde, como ele monta 2 barquinhos por hora, cada hora aumentam 2 barquinhos. Então em 5 horas, 5 vezes 2, né? Todo o tempo de trabalho dele tem que ser multiplicado por 2. Então ele tem um tempo de trabalho X aqui, que rende uma montagem Y, certo? Então, traduzindo em miúdos, aí, no fim das contas, você vai pegar, como ele faz 2 barquinhos por hora, cada hora dele será multiplicada por 2. Por exemplo, se eu perguntasse para você quantos barquinhos esse cara vai fazer em 11 horas. Vou pegar 11 horas, multiplicar por 2 barquinhos, né? 11 horas de trabalho vezes 2 barquinhos que ele faz por hora. Isso é igual a 22 barquinhos no total, tá? É bem simples isso aqui, tá? Por enquanto, nosso conteúdo bem fácil, bem dedutivo, né? Aqui ó, ele já mostra a função que faria isso, que seria o que eu te falei ali atrás. O tempo de trabalho, no caso ali do nosso exemplo 11, vezes 2, gera a quantidade y de barquinhos, que seria 22, tá? Bem fácil, bem simples, nada de dificuldade até agora. Agora nós vamos para a situação 3. Cláudia está resfriada e deu 6 espirros em um período de 1 minuto. Quantos espirros ela dará nos próximos 5 minutos? As grandezas envolvidas aqui são o tempo e a quantidade de espirros, mas pelo fato do tempo passar de 1 para 5, a quantidade de espirros será de 6 de 5 para 6, 30 espirros. Aqui a resposta é não. Tá? Isso aqui não é grandeza, isso aqui não tem relação.
é uma coisa que não tem como medir. Espirro você não consegue medir. Então a pessoa pode dar 10 espirros, pode parar de espirrar. Ela podia estar espirrando porque tinha um cachorro. Nesse caso aqui realmente não tem o que fazer. Realmente essa situação não existe. Então cuidado, se isso aqui caiu uma pegadinha, responda que isso aqui é impossível ou nenhuma das alternativas, não sei, o que tiver lá. Mas isso aqui não tem como medir, tá bom? Então vamos para a próxima. E aqui agora é nosso último caso. Porque a gente viu um caso ali que, por exemplo, quanto maior o tempo que o cara dirige, maior vai ser a distância que ele vai andar. Mas tem os casos das proporções que variam inversamente. A gente vai ver isso mais amplamente no decorrer do curso, né, no decorrer do bimestre. Mas aqui para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos velocidade, km por hora, e tempo gasto. Por quê? Existe um detalhe, se eu estou indo em determinado lugar, eu vou colocar aqui do lado para a gente poder entender melhor. Se eu preciso ir num lugar e esse lugar tem 80 km de distância, se eu andar a 80 km por hora no meu velocímetro, né, eu vou demorar 1 hora. Vamos dizer aí que o professor tá com o pé de chumbo aí e colocou 120. Não, vou fazer diferente, para ficar mais fácil o meu exemplo. Colocou 160 km por hora. O cara tá loucão, ultrapassou todos os limites de velocidade, saiu levando multa daqui lá. Não façam isso, tá? Esse é o legítimo caso, não façam isso em casa, viu? Em momento nenhum da sua vida. Mas é só o nosso exemplo hipotético aqui, tá? E vamos dizer que a estrada permitisse, então. O cara saiu aqui loucão, andando nessa velocidade toda aqui. Como ele dobrou a velocidade, o tempo de chegada vai ser diminuído pela metade. Então agora ele vai levar meia hora ou 30 minutos apenas. Então aqui é o caso, elas variam inversamente, porque quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu vou levar para chegar ao meu destino. É o que acontece aqui, ó. Você vai ver que, ó, velocidade km por hora, o cara gasta 5 horas, ou seja, ele vai andar 40 km, né? Porque ele está andando a 8 por hora, gastou 5 horas, você vai pegar a distância que ele queria, era 8 vezes 5, que é 40, tá? Só que aqui ele aumentou a velocidade para 10 por hora. Como ele precisa andar 40 km, ele demorou 4 horas. Aqui ele aumentou para 20. Como ele dobrou a velocidade, ó, aqui tem aquele caso que eu falei, ó, ele dobrou a velocidade daqui para cá, e aqui o que aconteceu? O tempo caiu pela metade. E aqui nós vamos ver isso de novo, ele pegou e dobrou de novo a velocidade, certo? E aí o que aconteceu com o nosso tempo? De novo caiu pela metade, tá? E a gente vai ver isso melhor durante o curso, mas aqui é só uma rápida introdução, um vídeo curtinho que eu fiz, ainda assim ficou com 8 minutos, mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. A gente vai ver, tem vários outros exemplos. Tem exemplo de trabalho, no caso, daí no caso do trabalho, para variar inversamente, você, por exemplo, tem um funcionário, produz um funcionário, produz 5 peças. Aí só que daí você vai lá e coloca 2 funcionários. Esses 2 funcionários vão produzir 10 peças no mesmo tempo. Então, aí quanto mais funcionários, menos tempo eles vão levar para fazer o serviço. Isso também seria uma inversamente, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente vai se ver na aula e vai estudar melhor esse assunto durante o bimestre. Obrigado, era só uma introdução. Um abraço e fiquem com Deus.